Boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Tudo ótimo. Sua bênção. Deus abençoe todo mundo. Estão conseguindo me ouvir bem? Estamos sim. 100%. Hoje a gente vai fazer mais uma vez daquela forma que a gente fez, né? Peço ao senhor primeiro que faça uma oração para a gente inicial. Depois a gente passa as orientações de como vai proceder esse momento de oração nosso. Certo. Vamos rezar então pedindo a Deus para nos abençoar nesse nosso momento de encontro. E hoje eu os convido a rezar de forma especial para todos os cristãos perseguidos. Hoje é o dia de oração pelos cristãos perseguidos, os nossos irmãos espalhados pelo mundo que estão passando por dificuldades simplesmente por professar a fé em Jesus Cristo. E rezemos também por nós, que vamos, nesse momento, meditar um pouco da palavra, do chamado, dos mistérios de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Para nossa meditação rápida, tomemos aqui só um versículo do Salmo 27, para nos ajudar a já entrar nesse clima de oração. Salmo 27, a partir do versículo 1. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, diante de quem eu temerei? Se malfeitores me atacarem para dilacerar-me, são eles meus adversários e inimigos que tropeçam e caem. Se um exército vier e acampar contra mim, meu coração não teme. Mesmo que a batalha seja deflagrada, eu conservo a esperança, pois o Senhor zela por mim e me protege frente aos meus inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e para sempre. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Estou aqui com São Paulo. É um prazer muito grande. Coisa boa. É um prazer muito grande para nós ter o senhor aqui nesse momento. Mês de agosto, mês das vocações, mês da alegria, que eu sei que vocês, padres, têm de dedicar a vida de vocês para a igreja, para Cristo e para nós. Então, a gente vai fazer uma apresentação rápida da gente que está nos apresentando. Peço que o senhor também se apresente. Eu acho que não necessita, mas eu quero que o senhor se apresente. Que a gente está online no concurso de Bom Despacho, então tem gente de todo lugar assistindo a gente. Meu nome é Juliano, eu faço parte do movimento cursinho do setor de Bom Despacho do GED de Luz. Estamos aqui representando a escola vivencial do movimento de cursinho. Meu nome é Aline,
né? Eu e o Juliano, nós fizemos nosso cursinho em 2015 e, como ele falou, né, a gente faz parte da formação daqui de Boas Partes, do cursinho. Meu nome é Raul, fiz o meu cursinho em 2016. Esse ano sou coordenador do setor de Boas Partes e estou indo na caminhada, né, junto com o Juliano e com a Aline. Agora é o senhor. Olha o fogo do espírito que emana aí. Então, eu sou o padre Douglas, sou padre da Diocese de Luz, incardinado aqui no Clero Diocesano de Luz. Atualmente sou vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Carmo de Pains. Também sou juiz do Tribunal Eclesiástico Diocesano, trabalhando no Tribunal de Divinópolis. E lá nós atendemos a Diocese de Divinópolis, de Luz, de Oliveira e, em segunda instância, a Arquidiocese de Goiânia e algumas outras que agora eu não me lembro de cabeça. Sou mestrando em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, né, por meio do Instituto de Direito Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro. Sou estudante de Direito já há muitos anos, de Teologia, e, enfim, sou padre, que talvez seja a maior de todas as riquezas que eu pudesse ter. Coisa boa. Igual quando a gente conversou, que eu fiz o convite para o senhor, muitas pessoas no dia a dia chegam na igreja, para a missa, para algum tipo de momento de oração, e muita gente, às vezes, acha que o padre nasce pronto. Acha que o padre está ali, que o padre não teve nenhuma dificuldade, que o padre não estudou, que o padre, às vezes, até joga pedra, fala mal, e não sabe por tudo que vocês passam até essa formação, até chegar a ministrar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo para a gente. Eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho de como é a vida do padre, de como a vocação nasceu no senhor, de como foi o seu chamado. E a gente vai deixar aberta perguntas, de acordo com o que for desenrolando, a gente vai falando para o senhor o que as pessoas estão perguntando. Só perguntar se o som está bom, se eu estou ouvindo a gente perfeitamente. Sim, beleza. Tá assim? O pessoal de casa também fala para a gente se está ouvindo perfeitamente, para a gente, se tiver de fazer algum ajuste no som, a gente faz aqui. Mas, aí, de acordo com o que for desenrolando, a gente vai fazendo as perguntas para o senhor. Pode ficar à vontade. Certo, então. Eu vou falar aqui um pouquinho, vou falar de modo geral um pouco sobre a vida do padre, esse processo de formação. E depois, logo em seguida, fico aberto a perguntas. Perguntem o que quiser. Né? Já queria deixar isso bem claro, Juliano, Raul e Aline, para que o pessoal se sinta à vontade para perguntar. Dependendo do tom da pergunta, às vezes vocês não falam o nome, porque pode constranger. Vocês passem aí na peneira de vocês. Eu sei que as pessoas às vezes têm muitas dúvidas e às vezes não tem para quem perguntar, ou às vezes tem vergonha de perguntar. Então, vamos fazer desse momento aqui, de fato, um momento de crescimento, de catequese, para aprender e aprofundar um pouco na vida dos sacerdotes e nesse mistério do ser padre, que às vezes é um mistério muito grande, que as pessoas são cheias de dúvidas, mas às vezes não tem coragem de perguntar. Não existe pergunta idiota, não existe pergunta boba. Qualquer pergunta que você quiser fazer, o que você quiser saber sobre a vida dos padres, que eu souber responder, eu vou estar à disposição para poder tentar ajudá-los a entender um pouco do mistério e da vida cotidiana dos sacerdotes. Então, só para a gente começar, então, dar o pontapé inicial da nossa conversa, a proposta, e deixa eu parabenizar aqui, se não me engano, foi a Lúcia do Lardim, né, que fez aquela arte, não foi, Juliano? Se eu estiver errado, me corrija. Que fez aquela arte muito bonita, parabéns, inclusive, muito bem feita, né, e que colocou lá como tema, a partir do Juliano, da Aline, que são responsáveis aí pela escola, né, o Raul, que é o coordenador geral nosso, né, vocação, dom e resposta. Começando a partir desse tema, né, como que nasce um padre, né, como que um homem nasce para o ministério, como que alguém nasce para ser padre, como que acontece esse processo?
A palavra vocação, nós estamos no mês de agosto, que é o mês dedicado às vocações especialmente, ela vem do latim. É um verbo, voco, vocare, que significa justamente chamado. Aquele que é chamado. Mas chamado a quê e para quê? Vocação é um dom e uma resposta. Não adianta alguém ter o dom e não querer respondê-lo, e não adianta alguém também forçar ter aquele dom, como a gente ouvia antigamente, histórias que a gente escutava de alguém que foi padre obrigado, porque a família obrigou, porque tinha que ser. Mas vocação é, antes de tudo, um dom de Deus e uma resposta humana. Para a gente entender o sacerdote, a gente precisa, a primeira coisa que precisamos desmistificar é que o padre precisa ser olhado a partir dos olhos da fé. Porque se nós olharmos o padre a partir dos olhos humanos, nós vamos ver uma figura como qualquer outra, um homem como qualquer outro, e, aliás, né, pior, que não é como qualquer outro, porque é um homem celibatário, que vive sozinho, às vezes vive numa mesma casa com outros homens em termos de estrutura, que não casa, não tem filho. Aos olhos do mundo é algo muito estranho, muito estranho. Olhar para o padre sem ter os olhos da fé, nós imaginamos que se trata somente de alguém que escolheu uma profissão e que fez do altar a sua profissão, o seu ganha-pão, o seu jeito de ganhar a vida. Aqui que está o grande perigo. Olhar para o sacerdote simplesmente como alguém que é um profissional, alguém que escolheu o sacerdócio ou a igreja como um meio de vida. E isso está completamente à parte daquilo que é a verdade. O sacerdote, na verdade, é alguém escolhido por Deus. É um chamado de Deus. É uma vocação, é um vocare. Assim como Jesus passou e chamou os discípulos, e nós vemos aqui na Bíblia os vários relatos de Jesus passar, chamando, convidando, e aquele povo apaixonado por ele, deixando tudo para segui-lo. Jesus os institui sacerdotes numa perspectiva da nova e eterna aliança. É claro, se nós olharmos lá para o Antigo Testamento, lá já vão haver as figuras dos sacerdotes. Mas não são os mesmos sacerdotes que Jesus institui. Lá os sacerdotes que prestavam serviço no templo, conforme a primeira aliança feita com Moisés, faziam o sacrifício dos animais como um modo de expiação dos pecados. Quando a gente diz assim, é um ditado popular até muito interessante, né, que a gente não sabe de onde vem. Quando a gente fala assim, eu não vou ser o bode expiatório. O que significa ser o bode expiatório? Naquele tempo do Antigo Testamento e também no tempo em que Jesus viveu, né, quando era criança e adulto, para o judaísmo, o modo de oferecer um sacrifício a Deus e de perdoar pecados era sacrificando animais. Então, quem era mais rico, quem tinha dinheiro, sacrificava um boi, um bezerro. Quem era mais pobre, sacrificava um cordeirinho, um bicho menor. O tal do bode expiatório nasce lá no Antigo Testamento. Quando, uma vez por ano, no rito da purificação judaica, eles pegavam um bode, e naquele bode era como se todos os pecados do povo fossem colocados ali, e aquele bode era lançado à morte. Aí falava o bode expiatório, ou seja, um único bode que morria pela expiação dos pecados. É daí que nasce esse famoso ditado popular. Então, os sacerdotes do templo antigo eram homens do sangue no sentido que tinham que matar os animais para oferecer a Deus o sacrifício. Jesus reinterpreta o sacerdócio e dá a ele uma nova interpretação completamente diferente do que era antigamente. Jesus, na última ceia, e vamos prestar bastante atenção, olha o caminho que Jesus faz. Jesus chama os discípulos, Jesus convive com eles aproximadamente 3 anos, conforme os relatos bíblicos. Aqui, é claro, né? Há uma diferença de datação para quem estuda a Bíblia bem, mas em média de 3 anos. Depois, Jesus, na última ceia, quando ele já começa a viver o seu calvário, a sua morte, Jesus então institui naquela mesma noite os 3 grandes milagres e sinais da nossa fé. Jesus institui a Eucaristia, Jesus nos dá o novo mandamento do amor e Jesus então institui o sacerdócio. Veja que coisa maravilhosa, e aqui que vocês dão a oportunidade de explicar e de entender. Na última ceia, ao instituir o sacerdócio, Jesus dá aos discípulos e manda que eles continuem a missão que era dele.
Se a gente parar para estudar a história da humanidade, a gente percebe que nenhum líder, seja ele religioso, seja ele social, seja ele... nenhum líder histórico, deixou aos seus discípulos a ordem de fazer o mesmo que ele fez. E Jesus ainda disse mais: aquele que crer em mim fará milagres ainda maiores do que os que eu fiz. Jesus institui o sacerdócio quando ele institui a Eucaristia e afirma o sangue da nova e eterna aliança. Se outrora os sacerdotes do Antigo Testamento matavam animais para expiação dos pecados, agora era o próprio sangue de Cristo derramado na cruz que expia os pecados, e ele diz aos sacerdotes: façam isto, continuem este sinal para perpetuarem a minha memória. Na última ceia, Jesus instituiu 12, e aqui eu já vou responder uma pergunta que todo mundo faz e eu já vou adiantando. Por que as mulheres não podem ser ordenadas sacerdotes? Por que as mulheres não podem servir o altar como padres? Ponto número 1. Primeiro, porque Jesus não quis. Na última ceia, Jesus estava com os 12, e foram eles que foram ordenados para o sacerdócio. Não resta dúvidas de que na última ceia as santas mulheres estavam lá. Provavelmente foram elas que prepararam tudo. Maria Madalena, as mulheres discípulas de Jesus. Muito provavelmente, ou quase certeza, que a Virgem Maria, mãe de Jesus, estava lá. E, no entanto, nenhuma das mulheres teve os pés lavados e nenhuma delas efetivamente foram ordenadas para o ministério de Cristo. Óbvio, todas elas foram evangelizadas e continuaram falando de Jesus. Mas para o ministério sacerdotal ordenado para ser sacerdotes, nenhuma delas foi. O sacerdote, então, nasce do coração de Jesus, como resposta, como vocação, e para agir na pessoa e em nome dele. Isso é muito sério. Veja só, então, como que o sacerdócio chega até nós e que garantia nós temos que, de fato, nós somos sacerdotes representantes do Cristo. Vejam só. Jesus, ao instituir o sacerdócio com os apóstolos, e isso a Bíblia nos mostra de modo muito claro, os discípulos foram transmitindo aquilo que receberam aos outros. Pedro, antes de morrer, transmitiu a alguém o que ele recebeu. O outro transmitiu a outro, o outro transmitiu a outro. Se nós pegamos a linha dos papas, e nós estamos já com o Papa Francisco, o Papa número 266 da tradição católica, numa linha retilínea que não foi quebrada. Alguém pode dizer, mas já houve 2 papas na história da igreja. Sim, houve 2, mas um era ilegítimo. Agora, de modo legítimo, sempre houve um que nunca foi quebrada essa linha. Os discípulos, então, foram transmitindo o sacerdócio que receberam. Um foi impondo a mão sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro, e há 2020 anos, vamos dizer assim, que essa linha está ininterrupta. Ininterrupta. Pedro, os 12, transmitiram para outro, que foi para outro, que foi para outro, e perceba uma coisa, quem ordena, quem faz um padre, é somente um bispo. Pode estar 10.000 padres reunidos. 1.000 padres não conseguem fazer um padre que seja. Quem ordena um padre é somente um bispo legitimamente ordenado. Precisa ser um bispo legítimo, ou seja, que foi escolhido pela Sé Apostólica e que foi nomeado pelo Papa. Senão, a ordenação daquele padre não é válida. Então, como se faz um padre? De modo bastante prático. O rapaz, então, que se sente chamado para essa vocação, primeira coisa, ele comunica o seminário, ou comunica o seu pároco, né, o padre da sua paróquia, o padre que ele tem mais contato, e o padre vai encaminhá-lo ao seminário. O seminário é uma casa, um lugar de estudo. A palavra seminário vem do latim sem-semes, que significa a sementeira, né, a semente. Por isso que se chama seminário, é o lugar da semente, onde aquela semente plantada vai amadurecer. O rapaz, então, diz para o pároco, ô padre, ô pároco, ô padre amigo, eu gostaria de ser padre, como é que eu faço? Aquele padre, então, vai indicar o menino ao seminário. Toda diocese ou congregação religiosa tem um padre que a gente chama de promotor vocacional, que é aquele padre que é responsável por trabalhar as vocações.
A gente passa, então, o endereço, o telefone daquele rapaz, o padre vai entrar em contato com ele, o promotor vocacional. E vai marcar uma visita, vai vir na casa dele, vai conversar, e daí, então, começa o processo de acompanhamento vocacional. Esse acompanhamento, ele dura mais ou menos 1 ano, às vezes 2, depende da idade e do quanto a pessoa já estudou. Nesse 1 ano, o rapaz começa um processo de namoro com a igreja. Ele vai conhecendo a igreja mais de perto e o seminário também vai conhecendo o moço. Né? Conhece a família, conhece de onde ele vem, se ele tem alguma formação já religiosa, quais são as raízes dele, como que ele descobriu esse chamado, como que ele se interessou pela vida consagrada. Ele vai nos encontros vocacionais, vai conhecer o seminário. Começa um processo de formação humana, religiosa, espiritual, comunitária, de modo bem integral, né, para que aquele ser humano no todo seja cuidado. Suponhamos que ele fez, então, esse processo de 1 ano. Depois que chegou nesse 1 ano, ele vai ser convidado a fazer uma experiência no seminário de 1 ano. Essa experiência se chama propedêutico. Essa palavra propedêutico significa iniciação. É o primeiro ano, que é um ano de iniciação, de experiência. O rapaz, então, vai deixar a casa do pai, da mãe dele, né, com a malinha dele, de mala e cuia, como se diz, e vai para o seminário. Chegando lá no seminário, ele vai começar a entender a dinâmica da vida religiosa, consagrada. Lá ele vai aprender a vida comunitária, como que é viver com mais gente, né, porque no seminário ninguém vive sozinho, como que é dividir quarto. Lá no seminário ele vai ser introduzido nos trabalhos, aprender a cuidar das próprias coisas, aprender a cuidar do espaço comum. Ele vai ser introduzido naquilo que a gente chama das 5 dimensões que o documento da CNBB, que trata da formação dos sacerdotes, nos especifica. Ele vai aprender a vida comunitária, a vida espiritual, um pouco da vida pastoral, da vida intelectual, a formação humana. E, integrado nesse processo, os formadores. O formador no seminário tem um reitor, via de regra. Um reitor que é quem dirige a casa, é um padre. Tem também o diretor espiritual, que é aquele padre que vai cuidar da parte espiritual dos seminaristas. Tem também o diretor de estudos, que é aquele padre que vai ajudá-los no processo do estudo acadêmico. Eles ficam esse 1 ano. Nesse 1 ano eles vão estudar, né, um pouco da história da igreja, um pouco dos sacramentos, um pouquinho de Bíblia, mas assim, bem introdutório. Só para ir conhecendo, vai aprofundando na oração e na vida comunitária. E se preparando para o vestibular. Quem consegue vencer esse primeiro ano com tranquilidade, e aqui é uma via de mão dupla, não basta um querer sozinho. O seminarista pode querer ser padre a todo custo, mas se a formação, se os formadores verem que ele, por algum motivo, não tem vocação ou não respondeu à altura aquilo que foi pedido, ele vai ser convidado ou a dar um tempo, para depois voltar, ou a sair fora mesmo. Ou também vice-versa. Ainda que a formação ache que aquele sujeito tem todo jeito, todo perfil de padre, se ele também não quiser, ninguém é obrigado. Até porque uma ordenação, se alguém for ordenado obrigado, a ordenação é inválida. Tem que ser ordenado de livre e espontânea vontade. Vence desse primeiro ano, o rapaz então vai se preparar para o vestibular. Ele vai fazer vestibular para filosofia. Via de regra, o curso dura 3 anos. Ele, então, entra na filosofia e estuda esses 3 anos. O que é que se estuda na filosofia? Começa com o estudo dos antigos pensadores. A partir do mito, né? No início tudo era mito, porque ninguém conseguia explicar nada. Depois nasce a filosofia, a partir do pensamento. Aí começa, então, com Aristóteles e esses grandes pensadores, Sócrates, os grandes pensadores da antiguidade, passando depois pela filosofia medieval, com Agostinho, Tomás de Aquino, chegando numa filosofia mais moderna, enfim. Estuda toda a filosofia para aprender o pensamento humano. A filosofia é a ciência do pensar. E padre precisa aprender a pensar. Porque se não pensa, não consegue entender o ser humano e não consegue entender a realidade que o cerca. Como que ele vai dar respostas às demandas humanas e às respostas do mundo se ele não consegue entender o fenômeno humano?
Na filosofia se estuda também antropologia, se estuda um pouco da filosofia da religião, o que é a religião, que fenômeno religioso é esse, quando que o homem começou a ser religioso. Estuda-se também um pouco da linguagem, da filosofia da linguagem. Enfim, filosofia é um mundo muito vasto. Então, vai 3 anos de estudo de filosofia. Terminada a filosofia no último ano, o rapaz, então, prepara o seu TCC, prepara o seu projeto e já se prepara para o vestibular da teologia. Então, ele apresenta o TCC. Se ele for aprovado na filosofia, ele já faz o vestibular e vai para a teologia. Mais 4 anos de estudo. O que é que se estuda na teologia? A palavra teologia significa o estudo de Deus, ou um discurso sobre Deus, é isso que significa a palavra. É um curso superior reconhecido pelo MEC, né, tem diploma reconhecido direitinho. E na teologia a gente estuda o fenômeno de Deus e o fenômeno religioso. Um Deus que se revela e se comunica com seu povo. Como interpretar e como entender esse fenômeno? 4 anos de estudo. Todo dia, aula de 7 da manhã ao 12:30. 4 anos. É um estudo pesado, difícil e que exige muito da gente. Na filosofia, na teologia, a gente estuda as Sagradas Escrituras, estuda a Bíblia de A a Z, do primeiro versículo do Gênesis até o último versículo do Apocalipse. E o pior, aliás, o pior não, o melhor, mas para exigir mais da gente. Além de estudar a teologia bíblica, o espírito da Bíblia, o sentido dela, muitas vezes nós somos motivados a estudar na língua original. Ou seja, na faculdade de teologia, a gente estuda o hebraico, estuda o grego e estuda o latim. A Bíblia foi escrita hebraico e grego. E depois da primeira tradução de São Jerônimo foi para o latim. Então, se a gente quer entender de fato a palavra de Deus, a gente precisa ver como que foi escrita, porque senão a gente sai falando bobagem. Porque tradução, cada um que traduz coloca um pouquinho de si. Aí olha a dificuldade. Então, na teologia também estudamos, além da Sagrada Escritura, tem a teologia dos sacramentos, a teologia da graça, a teologia da vida consagrada, sacramentologia. Estudamos os 7 sacramentos de modo separado, eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja. Que mais? Estou lembrando aqui de algumas matérias. Além da Bíblia, obviamente, dogmática, os dogmas da igreja, direito canônico, para aprender sobre as leis da igreja. Então, nesses 4 anos, é um estudo intenso. Além das matérias regulares, também a questão das línguas. No mínimo, um pouquinho de hebraico, de grego e de latim, que são as línguas bíblicas. Agora, ninguém escapa também um pouco das línguas modernas. Muitos de nós no seminário passamos por um pouco de inglês ou italiano, né? Que, embora a língua da igreja continue sendo latim, o italiano ajuda muito, porque a igreja é a sede da igreja, né? Roma está na Itália. Terminados esses 4 anos de teologia, o rapaz, então, faz a experiência de pastoral. Na verdade, ele já vai fazendo essa experiência ao longo de todo o tempo. O que é a experiência de pastoral? É quando aquele seminarista vem para a paróquia para viver um pouco da experiência da paróquia. Ver como que funciona, como que é o trabalho do padre, como que o povo trabalha, como que se organiza. Ele vai vivendo essa experiência até para ver se é isso mesmo que ele quer, se é isso mesmo que ele deseja em termos de trabalho. Como qualquer outra profissão, tem o seu estágio. Vencidos 4 anos e feito esse estágio pastoral, o rapaz então se habilita para ser ordenado diácono. Diácono é o primeiro grau da ordem, do sacramento da ordem. Vamos lembrar que o sacramento da ordem é dividido em 3 graus. Primeiro, o diaconato. Segundo, o presbiterato, que é o sacerdócio. E terceiro, o padre, né, digamos assim. E o terceiro grau, o episcopado, que são os bispos. O rapaz, então, se habilita para o diaconato. Ele vai escrever uma carta de próprio punho, com a mão dele, com a letra dele, pedindo ao bispo e dizendo que, terminados os estudos, ouvido o diretor espiritual e feito toda a caminhada, ele gostaria de ser ordenado diácono. Ele escreve
o bispo pega aquela carta, leva para o conselho diocesano. Toda diocese tem um conselho, que são os padres que ajudam o bispo a governar, a cuidar da diocese. O conselho ouve aquela carta, analisa toda a história daquele vocacionado e manda para as paróquias uma coisa que chama escrutínio. Escrutínio nada mais é do que uma carta em que vai ser mandado para os párocos com quem aquele seminarista trabalhou, para os padres da diocese e para alguns leigos, para responderem a respeito daquele rapaz. Tipo assim, ele foi bom, ele estudou direito, você sabe de alguma coisa contra ele? Aquela resposta dos filmes, né? Que nos filmes a gente sempre vê, sabe de alguém que tem alguma coisa contra esse casamento? Os padres também existe, só que não é na hora da ordenação, pergunta antes. E geralmente no site das dioceses publica, suponhamos, Douglas Rodrigues Xavier será ordenado diácono. Se alguém souber de alguma coisa que eu impeça, comunique à cúria diocesana no endereço tal, telefone tal, 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 tal. Um detalhe, não pode ser acusação anônima. Quem acusa tem que se identificar, porque tem que provar. Né? Acusação anônima, isso não tem validade em lugar nenhum. Suponhamos que correu esses escrutínios, deu tudo certo. Não tem nada que desabone o candidato. Ele está apto à ordenação. O bispo, então, marca e ele é ordenado diácono. O que é que o diácono pode fazer? O diácono celebra casamentos, o diácono celebra batizados. Esses são os dois sacramentos próprios do diácono. O diácono, ele é o ministro ordinário da Sagrada Comunhão. Também é a função do diácono levar o Santíssimo Sacramento aos doentes e quem precisa. Ué, padre, mas os ministros ordinários são os leigos? Não. Os leigos são os ministros extraordinários. Onde não tem diácono e onde não tem padre suficiente, a igreja recorre aos leigos. Mas, via de regra, o diácono, presta atenção no linguajar técnico, é o ministro ordinário da Sagrada Comunhão. Também é a função dos diáconos cuidar dos pobres, das viúvas e daqueles que precisam do apoio da igreja. Isso está no livro dos Atos dos Apóstolos. O diácono precisa ficar diácono no mínimo 6 meses. Depois de 6 meses, que é o tempo que estabelece o direito canônico, o diácono, mais uma vez, de próprio punho, escreve uma carta ao bispo dizendo: passei os 6 meses e agora eu gostaria de ser ordenado sacerdote. O bispo, então, vai pegar aquela carta, mais uma vez vai levar ao conselho de padres que o ajuda no governo da diocese e vai apresentar: olha, o diácono fulano venceu o tempo, não deu nenhum problema, está tudo bem, nós vamos ordenar o sacerdote? Aí começa o mesmo processo. Escuta a paróquia onde o diácono esteve, escuta as pessoas que estavam mais próximos dele, e algumas dioceses fazem um segundo escrutínio. Outras não, pergunta só quem estava mais perto. Mas passa de novo pela peneira. Beleza, vai ser ordenado? Aí então o diácono é ordenado padre. Aí ele sobe então o 2º grau da ordem, do sacramento da ordem, que é o presbiterato. A palavra presbítero significa irmão mais velho, né? Padre, sacerdote ou presbítero para a nossa fé são sinônimos. O presbítero é um nome técnico. Sacerdote é mais dentro da teologia, sobretudo a teologia bíblica. E nós conhecemos como padre. Né? Padre que significa pai, né? Mas é o nome mais comum que nós tratamos. Mas se você ver as palavras presbítero, sacerdote, padre, significa a mesma coisa. O padre, então, é o ministro do sacramento, especialmente da Eucaristia. Primeira coisa do padre é celebrar a missa. É a primeira missão sacerdotal. Também é a missão do padre ungir os doentes e cuidar deles, por meio da unção dos enfermos. E também é missão exclusiva do padre o perdão dos pecados por meio do sacramento da reconciliação ou da penitência, ou a confissão, num modo mais comum de falar. E tem aqueles, né, que aí é um processo muito interno da igreja, um processo muito longo, mas tem aqueles que serão chamados ao episcopado, que é o mínimo do mínimo, né? Ou seja,
Enquanto existem não sei quantos mil padres no Brasil, existem poucos bispos. Os bispos são aqueles que governam as dioceses, então não são tantos. Dentre o clero, dentre alguns padres, a igreja, quando uma diocese ficar vacante, vacante significa sem bispo, vai escolher aqueles padres que têm um perfil para o episcopado. Também passa pelo mesmo crivo. A Santa Sé vai mandar consulta, vai perguntar se aquele sujeito é bom mesmo, se ele está apto, vai responder um monte de coisa, e depois o Papa, então, dentro de uma lista tríplice, o Papa escolhe quem ele quer para ser bispo. É uma escolha pessoal e reservada ao Santo Padre o Papa, a escolha dos bispos do mundo inteiro. O processo da vida sacerdotal é esse. Lembrando que sacerdote é o padre e o bispo. Padre e bispo são sacerdotes, ou seja, participam do munus de Cristo, de ensinar, santificar e reger a igreja. Os diáconos não são sacerdotes. Antes são ordenados, é verdade, já estão dentro do primeiro grau do sacramento da ordem, mas eles não são sacerdotes. Eles são colaboradores da ordem sacerdotal, enquanto os padres são colaboradores da ordem episcopal. A nossa igreja, ela é uma igreja episcopal, no seguinte sentido: ela está fundada, enraizada nos apóstolos. Os apóstolos, eles têm como seus sucessores os próprios bispos. Lembra do que eu disse? Pedro elegeu um, que elegeu outro, que elegeu outro, que elegeu outro, que chegaram nos bispos que nós temos hoje. Dom José Aristeu, bispo da nossa diocese, e todos os outros bispos vêm desta linhagem, desta linha apostólica que remonta lá os primeiros apóstolos que Jesus chamou. Para finalizar, então, e irmos à pergunta, ser padre é uma vocação, é um chamado de Deus, cheio de dificuldades, cheio de dores, cheio de desafios. Afinal de contas, o mundo olha para nós padres como verdadeiro ET. Afinal de contas, o que leva um homem sadio, inteligente, que teria toda a condição de vida, largar tudo aquilo que é projeto do mundo para se consagrar a Deus e viver uma vida de restrição, uma vida de dedicação, uma vida submissa, à hierarquia da igreja e aos princípios da igreja e da palavra de Deus? O que leva alguém a fazer isso? Se a gente for buscar explicação humana, não existe. Não existe. Portanto, ou a gente olha para o padre, para o sacerdote, com um olhar de fé, e aí sim tem toda a explicação, ou então a gente desiste, porque não tem outra forma de olhar para o sacerdote, senão pelo olhar de fé. Se nós formos humanizar tudo, daqui a pouco a gente vai achar que o sacerdote é um político, um agente de ideologia, alguém que quer pregar simplesmente uma ideologia e querendo plantar o reino de Deus aqui na Terra, ou alguém que por interesse escolheu essa vida achando que é uma vida de facilidades, ou um homem frustrado. E isso é muito ruim, porque muitas vezes a televisão, os filmes, passam essa péssima imagem dos padres. Alguém que era frustrado, alguém que não conseguiu nada na vida, alguém que teve uma decepção amorosa, alguém que, para esconder alguma coisa da família ou da sociedade, entrou para a igreja como um refúgio, um esconderijo. E isso não é uma visão verdadeira, não é uma visão sadia e nem uma visão de fé. Isso é o que a televisão e o mundo mostram, mas isso não é verdadeiro. É claro, pode ter um ou outro caso assim? Pode ter. Mas isso não é a realidade. Os padres são homens chamados por Jesus Cristo e que deram essa sua resposta, que é uma resposta de cruz, de sacrifício, porque, afinal de contas, ele nos chamou para nos associarmos ao sacrifício dele e não outra coisa. O padre é um homem, antes de tudo, de Deus. Filhos, para terminar, só duas coisas muito importantes. O padre é padre, desculpa o jeito que eu vou dizer, viu? Vou falar de um modo meio grosseiro. Mas o padre é padre até no quinto dos infernos. É isso mesmo. Tem padre lá no inferno? Tem. Porque nem todo padre vai para o céu. Ser padre não é garantia de que está salvo, não. Muito pelo contrário. Jesus avisou.
a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Agora, até no inferno o padre é padre. Porque assim como o sacramento do batismo e da crisma, o sacramento da ordem imprime caráter. Uma vez que aquele sujeito foi ordenado, a nossa alma foi gravada com essa marca do Espírito Santo. E o padre ficou padre e pronto, e acabou. Vai ser padre para sempre. Nunca vai deixar de ser padre. Para sempre será padre. Porque foi marcado com esta graça sacerdotal. O sacerdote, ele, marcado uma vez por essa graça, ele age em nome e na pessoa de Jesus Cristo. E para terminar, então, só para a gente entender um pouco dessa graça do sacerdócio, São João Maria Vianney, ele dizia assim: o ser padre é um assombro até para o próprio padre. E nós só vamos entender o padre de verdade no céu. Teve um dia que um determinado sacerdote foi se confessar com Padre Pio, São Padre Pio de Pietreutina. E todo mundo sabe que São Padre Pio tinha algumas revelações de Deus. Escuta isso que eu vou dizer, tanto que isso é importante e sério. Todos nós temos um anjo da guarda, você tem o seu. O nosso anjo da guarda, via de regra, ele fica do nosso lado direito. Do nosso lado direito. Ele cuida de nós do nosso lado direito. O seu anjo está aí do seu lado direito. Isso é um pouco de espiritualidade e de tradição, né? Nosso anjo da guarda cuida de nós pelo lado direito. Só que aqueles que são padres, no dia da ordenação, o anjo da guarda muda de lugar. Nós sabemos que o lado direito fica aquele que é mais importante, não é? No dia da ordenação do padre, esse aqui é o meu lado direito, ó. Que às vezes o vídeo aí, a câmera inverte, né? No dia da ordenação, o anjo da guarda sai do lado direito daquele sujeito que foi ordenado e passa para o lado esquerdo. Por quê? Porque o sacerdote é maior do que os anjos. E como que nós sabemos disso? Um dia, um padre foi se confessar com São Padre Pio. E chegando para se confessar, ele estava sem as roupas de padre. Então, Padre Pio não iria saber que aquele homem era padre. E quando ele chegou para se confessar, o Padre Pio já estava saindo do confessionário, e de repente ele chegou e falou: Padre Pio, eu gostaria de me confessar. E nisso chegou um dos freis que ajudava o Padre Pio e falou: não, Padre Pio já atendeu muito, ele está cansado, ele não atende mais ninguém. Aí aquele outro frei falou, que disse isso, Padre Pio disse para ele: pera, calma aí, eu nunca posso deixar de atender um padre. Aí aquele frei falou: ué, mas como que o senhor sabe que ele é padre, Padre Pio? Ele não está de hábito, ele não está de roupa clerical, ele está vestido como um homem comum, como o senhor sabe? Aí São Padre Pio disse assim: o senhor não está vendo que o anjo da guarda dele está do lado esquerdo? Ou seja, quando o anjo da guarda está do lado esquerdo, é sinal de que aquele homem é padre. Quer dizer que então o padre é melhor do que as outras pessoas? Não é pelo homem padre, mas pela graça sacerdotal que ele carrega, que nos dizeres aqui do nosso santo padroeiro, nós carregamos este grande tesouro em vasos de barro, que somos nós. Ótima explicação. Eu vou fazer as perguntas, mas algumas, no raciocínio que o senhor está levando, algumas pessoas perguntaram sobre o diácono permanente e pedindo para o senhor explicar por que os diáconos permanentes podem casar. Aí a gente depois já vem com as outras perguntas. Certo. Olha, o diácono permanente é uma figura recente na igreja. Não é uma figura, assim, muito antiga. O diácono permanente é alguém que é consagrado, né, é ordenado para o ministério do diaconato, portanto, a primeira ordem do grau do sacramento da ordem, lembrando que são 3, diaconato, presbiterato e episcopado. E o diácono permanente auxilia nos serviços do sacerdote para aquela paróquia ou para aquela região. Quais são as funções do diácono permanente? As mesmas funções do diácono não permanente. O diácono que vai ser elevado, ou pelo menos tem
planos de chegar a ser sacerdote, a gente chama de diácono transitório. Ou seja, é diácono, mas em trânsito ao sacerdócio. O permanente não. Ele é diácono e vai ficar diácono. Para auxiliar. Onde que a presença do diácono permanente é mais efetiva? Em lugares onde há falta de sacerdotes. Então, o diácono ali, ele ajuda o sacerdote nas celebrações, ajuda no batismo, no matrimônio, para levar comunhão para o doente, no hospital. Essa é a função dele. E lembremos, conforme diz o livro dos Atos dos Apóstolos, a função principal do diácono é cuidar dos pobres, das viúvas. Aqui, as viúvas, na verdade, é o sentido dos abandonados. Porque naquele tempo, no tempo de Jesus, dos apóstolos, as viúvas eram relegadas à sociedade, eram abandonadas. Então, eles colocam, aparece no Ato dos Apóstolos as viúvas, mas no sentido de dizer aqueles que foram abandonados. Os pobres, os abandonados, e levar consolo aos que necessitam. Por que o diácono permanente pode casar? E isso, às vezes, dá uma certa polêmica. Porque, às vezes, a gente vê um homem, por exemplo, de colarinho aqui, que nem o padre está, e segurando na mão da mulher. Aí o povo tudo sai falando, o padre está namorando. Né? E, às vezes, não sabe que se trata de um diácono permanente, que pode ser casado, pode ter filho, não há problema nenhum. Desde que eles cumpram os requisitos que a igreja exige, são muitos, não são poucos, não. Por que o diácono permanente, então, pode casar? Porque o diácono permanente, ele não está, pelo menos a princípio, em vista do sacerdócio. Ele é um auxiliar do serviço paroquial. Ele vai ajudar o padre da paróquia. Tanto que, via de regra, o diácono permanente ele é provisionado para uma paróquia. E ele vai atuar ali naquela paróquia. Para ele ir em outra paróquia ou em outra diocese, ele precisa de liberação daquele bispo ou daquele pároco. Ele não fica solto de qualquer jeito. E por que pode ser casado? Repito, ele, via de regra, não irá subir ao 2º grau da ordem, ou seja, não será padre, vai ficar como diácono mesmo. A esposa aceitou aquela missão dele para poder ajudar de um modo mais específico na missão da igreja. Ele passou pela formação e foi aceito. Padre, mas por que aqui na nossa região não tem diácono permanente? Porque aqui, graças a Deus, nós não temos ainda essa necessidade. Uma vez que aqui, graças a Deus, repito, nós temos um número de sacerdotes suficiente para atender as demandas. Né? E o diácono permanente, essa figura nasce justamente em lugares onde a demanda, os padres não conseguem sozinhos atender toda a demanda. Ah, padre, mas lá em Belo Horizonte tem. Ah, mas Belo Horizonte é muito maior. E lá a quantidade de padres, embora tenha muitos, os padres sozinhos não conseguem dar conta de tudo. Precisa dos diáconos, dos seminaristas, dos leigos para ajudarem nessa missão. Então, o diácono consagrado não é o diácono permanente não é uma anomalia. É uma forma, né, de ajudar no serviço paroquial e pastoral, mesmo sendo um homem casado, ordenado, mas para uma função específica. E é específica mesmo. Ele é bem quadradinho o que ele vai fazer. Não pode nem passar e nem diminuir. É aquilo mesmo. A próxima pergunta, eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho sobre a vocação do senhor, como que isso nasceu no senhor, essa vontade, essa vocação de ser padre. Os sacerdotes já são predestinados desde o nascimento? Sim, vamos ver. É uma pergunta difícil, mas eu vou tentar responder sem delongar muito. Primeira coisa, essa palavra predestinado, a gente precisa tomar um certo cuidado com ela, por 2 motivos. Primeiro, porque predestinado dá uma ideia de espiritismo, no sentido assim de karma, ou seja, você nasceu para isso e pronto, você não pode mudar. E na nossa fé, na fé católica, na fé cristã, nós somos completamente livres. Livres para fazer, para escolher o nosso estado de vida. Claro, na teologia bíblica a gente escuta umas coisas muito bonitas, né? Verdadeiras poesias, né?
e que se torna até música. Desde o seio da sua mãe eu já te conhecia, já te escolhi, já te consagrei. Né? Deus nos escolhe. Mas daí dizer que nós somos predestinados, obrigados, não. Deus coloca em nós a vocação. Repito, vocação do latim voco vocare, é dom de Deus e resposta humana. Deus pode dar o dom, mas a pessoa precisa responder. Se ela não quiser responder, não adianta nada. A pessoa pode até ter dom para ser padre, ter em si essa semente, mas ela precisa responder à altura. Né? Como que a minha vocação nasceu? Eu, desde criança, quis ser padre, desde muito cedo, né? Desde muito pequeno. Na minha família não tem nenhum padre, não tem nenhum religioso, nem religiosa. Eu fui o primeiro que despontou com essa vocação. Desde muito cedo eu gostava de brincar de missa, gostava de brincar de celebrar missa, de procissão, dessas coisas de padre. O altar sempre me fascinava. Eu via os padres e aquilo mexia comigo de algum modo. As minhas grandes referências de sacerdote aqui na nossa cidade foram Padre Pedro, né, que foi o padre que me batizou e foi quem eu me lembro com uma memória mais fresca, porque minha mãe frequentava muito lá, né, a capela, ia nas primeiras sextas, ela tinha essa devoção e muitas vezes eu ia com ela. Então, ver o Padre Pedro no confessionário atendendo confissões, ver o Padre Pedro dando a bênção do Santíssimo, aquilo desde menino começou a me encantar. Eu via aquele homem de batina, via aquele homem rezando, e aquilo começou a mexer comigo desde criança. Depois eu fui vendo o Padre Jaime, fui vendo outros padres de Bom Espaço e fui me encantando cada vez mais com a vocação, me sentindo atraído para isso. Fiquei adolescente, né, estudei, fiquei adolescente, e como adolescente depois, né, nessa fase, a gente começa a ver outras coisas, descobrir outras coisas, ver outras possibilidades da vida. Eu, então, sempre tive vontade, mas nesse momento eu fiquei inseguro. Pensei, mas será que é isso mesmo? Será que eu tenho vocação mesmo para ser padre? Será que, de fato, eu consigo sustentar essa vida? Ou será que eu poderia escolher uma outra coisa? Eu, estudando, participando, sempre participando da igreja, sempre ligado à igreja. Eu, então, quando chegou a época de entrar para o seminário, via de regra, né? A gente termina o ensino médio e vai para o seminário. Então, em média de 18 anos por aí. Nessa fase, eu fui fazer tiro de guerra, né? Em Bom Despacho. Entrei para o tiro de guerra, fiz tiro de guerra e logo depois eu entrei na faculdade de Direito. E fui estudar Direito. Ainda sempre com vontade de ser padre, mas com vontade de ver o mundo. Até para poder, não que isso daqui seja regra, viu? Alguém me perguntou sobre a minha história pessoal e agora eu estou falando de mim. Isso não é regra geral e não encaixa em todo mundo. Cada um tem sua história. A minha é essa, né? Eu fui estudar Direito, mas sempre com vontade de ser padre. E sempre ligado à igreja, nunca desliguei. Fiz a faculdade de Direito e às vezes aquela vontade vinha mais forte, às vezes diminuía, mas sempre encantado com as coisas de Deus. E sempre ligado aos movimentos e às pastorais, e sempre amigo dos padres. Quando eu terminei de fazer Direito, quando eu estava no meu último ano, naquele tempo, a OAB permitia que quem estava no 10º período regular, podia fazer a prova da ordem. Eu estava no 10º período, estava regular, e fiz a prova a título de experiência, para ver se ia dar certo. E passei. Passei de primeira, né? Eu entre aspas, né? Fiquei advogado sem ser bacharel em Direito. E aquilo me ajudou muito e eu acabei sendo contratado por um escritório. O escritório de Bom Espaço, né? Que é um escritório famoso, né? De um advogado muito famoso na cidade. Eu trabalhei durante um tempo e depois eu fui para Nova Serrana, depois fui trabalhar em Belo Horizonte, entrei num grande escritório e as coisas foram dando certo. E a minha vida foi caminhando por aí. Né? Nesse intervalo, eu fui fazer pós-graduação em Direito Penal. A minha área sempre foi o Direito Criminal. Fui fazer uma pós-graduação em Direito Criminal, depois eu fiz uma pós em Direito Internacional. Fiz a prova do mestrado para o Direito, na PUC, ia fazer Direito com um viés em Direito Penal, com algumas aulas também que eu já ia dar com Direito Penal. As coisas estavam caminhando bem.
Até que chegou no momento em que eu dei uma parada e fui revisitar aquele sonho de criança. E pensei, né, eu estou novo, eu tinha trabalhado já há algum tempo com direito, mas ainda estou bastante jovem, e parei e pensei, em que eu quero investir a minha vida? Eu quero chegar aí com 50, 60 anos, feliz por tudo que eu conquistei, mas talvez vazio, e com aquele pensamento terrível que mata qualquer ser humano, né? E se? E se eu tivesse tentado? E se tivesse dado certo? E se tivesse sido isso? Esse se talvez seja o pior sentimento ou pensamento que qualquer pessoa pode ter. Uma pessoa realizada não vive de si. Ela escolhe e tem certeza do que quer. Eu, então, escolhi. Quando eu fui para entrar no mestrado em Direito, começar a fazer os créditos, eu pensei, deixa eu dar uma parada. Eu vou parar aqui e vou experimentar 1 ano de seminário. Se em 1 ano eu experimentar e tudo der certo, eu continuo. Se nesse 1 ano eu perceber, não é isso, eu não quero, não tenho certeza, eu volto e em 1 ano eu não ia perder tanta coisa assim e não ia desatualizar tanto para ser um bom profissional. Eu fui então para experimentar 1 ano e já foram 3 de padre, se eu for contar o tempo todo de igreja, já foram 10 anos, né, de vida inteiramente consagrada a Deus. Não me arrependo nem um segundo. Se tivesse que escolher hoje, eu escolheria de novo. E eu sempre gosto de dizer que eu sou um padre, apesar das cruzes, que são muitas, das incompreensões. Eu sou um padre muito feliz, um ser humano muito realizado, um homem que achou o seu lugar na vida. Faço o que gosto, vivo pelo que faço e sou muito feliz no que faço.